É isso mesmo, Nayana, a gente já está bem preparada aqui. Estamos em boa companhia, doutora Ticiane Santana, enfermeira ginecológica. Seja muito bem-vinda, querida, ao Revista. Veio aqui tirar umas dúvidas para a gente, porque hoje o assunto é muito sério, né? A gente já começa falando que estamos em Outubro Rosa, saúde da mulher é uma prioridade, e a gente traz aqui um assunto relacionado ao xixi. Você que é mulher de casa que nos assiste, que segura muito o xixi, sabe que isso tem riscos? Traz consequências para a sua saúde? Então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui para vocês. Trouxemos até um material muito importante para facilitar para você, mulher, entender, não é, doutora Ticiane? Primeiro a gente já começa falando do clima, né? Porque estamos aqui no BR-Obró, estamos nesse calor, mas não só no período de calor. É comum que muitas mulheres segurem o xixi? Bom dia a todos. É muito comum, é uma queixa comum no consultório, né? São as infecções urinárias, ainda mais nesse período do ano que a gente está, que é o BR-Obró, que é o período mais quente que a gente tem aqui na nossa cidade, que já é quente naturalmente. E aí segurar o xixi com calor é uma coisa que não orna, não combina. A gente tem que parar com essa prática, né? Principalmente aquelas mulheres que passam muito tempo em pé, professoras, cabeleireiras, né? Cozinheiras, pessoas que se expõem muito a ambiente quente, têm esse costume de segurar mais o xixi porque tem as atividades a fazeres ali e não querem deixar o que estão fazendo para poder ir ao banheiro. E nisso prejudica, né? A gente tem lá no nosso ambiente vaginal, já tem muita vírus, bactérias, flora normal, que é natural da vagina, mas que a gente tem que controlar, porque se a gente tiver um ambiente mais quente do que o que a gente já tem, e segurar o xixi, a gente facilita com que essas bactérias subam para um ambiente que é estéril, que é a bexiga. E aí a gente vai ter problema, vai ter infecção de bexiga, não só infecção urinária comum, pode ter pedra no rim, né? Que quem já teve diz que é uma dor pior do que parto, uma dor insuportável. Então, assim, além de ingerir muita água, a gente também tem que botar o xixi para fora, não pode segurar para poder criar um problema aí que é de saúde, é recorrente e comum em mulheres. A nossa flora vaginal ela deve estar equilibrada, né? Muitas vezes as mulheres não conseguem descobrir esses sintomas. Quais são os sintomas que está dando aquela infecção ou um problema ainda pior em relação a segurar o xixi? O principal sintoma que as mulheres relatam no consultório é aquela ardência a urinar ou a sensação de que não esvaziou totalmente a bexiga. Fez o xixi, mas é como se ainda tivesse alguma coisa lá guardada, e aí é a principal queixa que procura, essa ardência, essa dor, esse desconforto a urinar. Então, se você aí de casa está tendo algum sintoma desse tipo, né, procure o profissional de saúde, a unidade básica, ou seu profissional de referência para poder fazer esse tratamento. E muito importante, Ana, não se automedicar, né, porque a gente tem resistência a antibióticos, isso prejudica aí o tratamento. Então, a gente faz tratamento de bactéria, é o antibiótico, mas não qualquer antibiótico, inclusive tem pessoas alérgicas a algumas classes de antibióticos, né? Isso é muito grave. Então, caso você tenha algum sintoma urinário que está lhe incomodando, que você acha que é necessário procurar o profissional, só tome a medicação mediante prescrição do profissional que te atender. E cada corpo é um corpo e necessita um cuidado ali diferente, uma atenção. E olha, para facilitar ainda para vocês, trazer a anatomia aqui na prática mesmo. A Ticiane vai trazer aqui alguns exemplos de como é que funciona a nossa flora vaginal, de como é que afeta. Esses aqui são os instrumentos, mostra para o pessoal de casa, na hora do teste, a hora de coleta. Explica aí o que a gente trouxe aqui hoje. Então, eu queria começar mostrando um pouco sobre como é a nossa anatomia feminina, né? E por que as mulheres têm mais ocorrências de infecção urinária do que os homens. Então, aqui a gente tem a nossa florzinha, que eu costumo chamar, né, que é a nossa vulva, o nosso canal vaginal. E aqui nessa pedrinha, tá vendo essa pérolazinha? Parece o brincozinho da gente, é a nossa uretra, que é por onde sai o xixi. Mas por trás da vulva, a gente tem o restante do pessoal, né? Tem o útero aqui e tem a bexiga. Então, a uretra, que é esse canal por onde sai o xixi, que sai da bexiga até aqui fora, ele é curto nas mulheres, né? Ele é menor. Então, o caminho que as bactérias levam até a bexiga é mais fácil. Por isso que homens têm menos infecção urinária do que mulheres. Além deles terem o hábito de fazer xixi, né, por mais vezes, e não tem essa questão também do lugar. A mulher tem muito isso, né? Ah, eu não posso sentar no vaso porque vou ter infecção. Ah, eu não posso fazer xixi em qualquer lugar, eu tenho que primeiro limpar. E nisso também ocorre também, Ana, da mulher não sentar. E esse hábito de não sentar, você deixa a uretra dobrada, né? Ela não estica para poder sair o xixi. Então, pode acontecer de ficar resto de urina aqui na uretra e propiciar, né, que haja a infecção urinária, que essa bactéria que está aqui na urina
suba para a bexiga e prejudique a gente de outra forma. Inclusive, Ticiane, isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de festas, de banheiro químico, uma das maiores orientações do senso comum é que a mulher não encoste realmente ali naquele vaso, tem que ter todo aquele equilíbrio para poder não sentar. É um malabarismo, É um malabarismo, né? E não é o ideal não. também. O que a mulher tem que fazer, então? Eu acho que a gente tem que pesar bem os riscos e benefícios, né? Primeiro que você não vai pegar uma infecção no vaso sanitário, não vai pegar um HIV no vaso sanitário, um HPV, que muita gente tem essa crença, né? Não vou sentar no lugar que a pessoa sentou porque está quente e vou ter uma infecção, uma inflamação. Isso é mito, tá? Então, pensando nisso, claro que ninguém vai sentar num vaso cheio de sujidade. Se você puder andar com você num lençozinho umedecido e passar e você sentar, o ideal é você sentar no vaso, tá? Mesmo no banheiro químico, ai meu Deus, vou ter que sentar, é o ideal. Procura um lencinho, um papel e limpe, né? Se higienize o quanto você puder e sente, né? Primeira coisa, para você esvaziar toda a bexiga. Por quê? Além das bactérias que podem subir pela uretra, que são externas, a gente falou que nosso próprio ambiente vaginal ele já tem bactérias, né? Então, se você não fizer o xixi, não esvaziar corretamente a bexiga, elas vão ficar presas aqui, na uretra. E aí, nisso, favorece as infecções urinárias. Uma parte acaba influenciando muito a outra, né? Isso. A gente também tem um caso de mulheres que já reclamam por fazer xixi demais, né? Isso. Tem toda aquela preocupação ali que precisa ir no banheiro várias vezes ao dia. Isso também são outros riscos, são outros problemas também a ser vistos aí pelo médico, né? Isso. A gente tem a questão também da frouxidão do assoalho pélvico, que é o quê? Toda essa musculatura aqui que a gente tem na pelve são músculos. Músculo é o que sustenta o nosso corpo, né? Então, se a gente tá com essa frouxidão, vai ter mais escape de xixi. Às vezes é o que a gente chama de prolapso, a bexiga baixa, né? Que a mulher vai xixi mais vezes. Então, se você tá com essa queixa de que faz muito xixi, procurar ajuda, procurar o profissional de saúde para poder investigar o que pode ser. Às vezes é só porque você bebe muita água, né? E a gente tende a achar que todo mundo é igual, como você disse, cada corpo é único. Eu sou uma pessoa que bebo bastante água, então é claro que eu vou mais vezes ao banheiro. Eu não bebo tanta água e aí quando eu vou ao banheiro eu vejo que o xixi está bem amarelo. Então é um sinal que você precisa beber mais água e não segura o xixi, porque se você já está com o xixi concentrado, sem beber água e ainda segura, a chance das bactérias, né, subirem para a bexiga é maior. E aí a gente tem que lembrar também, você deixa o lixo dentro da sua casa ou você bota a cada 3 dias lá do lado de fora para poder o lixo pegar? Lembrar que cocô e xixi é como se fosse o lixo do nosso organismo, então você não vai guardar, né? Você tem que colocar fora. Então beber água é importante, mas fazer xixi também é importante para colocar o lixo para fora de casa. Tá vendo? Uma boa metáfora aí para avisar vocês, trazer esse alerta, porque é uma saúde, uma prioridade. Exatamente. A gente também traz os casos de muitas mulheres que passaram, por exemplo, por parto normal ou estão em período de menopausa, com aquele descontrole, né? Na hora do espirro, na hora de fazer algumas atividades. É normal? Tem como evitar também? O evitar seria você, desde sempre a gente aprender que, como eu disse, é uma musculatura e como toda musculatura tem que fazer fortalecimento, musculação, né? Que é para melhorar essa frouxidão que pode acontecer com o tempo, principalmente aquelas mulheres que tiveram muitos partos ou que tiveram bebês muito grandes, porque forçou o útero quando está com o bebê. Ele fica maior de tamanho e ele meio que força a bexiga, né? Então, ele força a musculatura da bexiga para baixo com o tempo. Então, se a gente não tiver uma musculatura que segura essa bexiga fortalecida, que deixe ela onde ela tem que estar, ela com o tempo vai descendo e a mulher vai perdendo um pouco o controle. E é uma queixa muito comum de mulheres mais velhas. E o que é que elas geralmente fazem? As medidas caseiras, usa absorvente direto, usa protetor diário direto, né? E aí tem muitas outras queixas psicológicas também. Divórcios, né? Porque acha que está sentindo cheiro de xixi, que o marido vai notar, e que em alguns casos isso acontece, mas não tem essa questão de procurar ajuda. E tem, gente, tem tratamento, tem como ajudar. E nem sempre é cirúrgico, tá? Às vezes a gente acha que é só cirúrgico, mas não. Tem como fazer, inclusive, eu faço esse acompanhamento ambulatorial no consultório, né? Então, as mulheres que me procuram com essa queixa, a gente pode fazer uma investigação e iniciar o tratamento dentro do consultório de forma ambulatorial, bem tranquila. Muito a tratamento, a solução que precisa é buscar um médico, não é? Exatamente. Olha, a Nayana quer perguntar aqui também sobre esse papo de mulheres aqui que é muito importante para tirar dúvidas, né, Nayana? A importância de conhecer o nosso corpo, né? Isso, Anaísa, eu já quero perguntar para a nossa convidada, porque tem uma sensação, quando você segura muito xixi, que você vai ao banheiro finalmente, você sente aquele arrepio e aquele alívio intenso. Isso tem um nome. E eu queria que você falasse pra gente sobre o nome desta sensação, o que ela é e se ela é realmente algo bom ou prejudicial para o corpo. A gente tem duas formas de abordar isso, né, Nayana? Esse termo que ele é em inglês chama pigasme, né?
pi de xixi, gasme de orgasmo, que é aquela sensação de prazer que há depois, que a gente tem que dissociar só da relação sexual, né? O orgasmo ou a sensação de prazer, ele faz parte da vida da gente, mas tem uma explicação fisiológica por quê. Mostrando aqui os meus modelos, né? A gente tem aqui a nossa vulva, né? Que eu falei que aqui é a uretra, que está interligada atrás com a bexiga e com o útero, certo? Útero e bexiga são vizinhos, são próximos. E aí, quando eu falo da questão desse epigasme, é porque quando a bexiga da gente enche, ela é próxima de um órgão muito importante, que é esse vermelhinho aqui, que está aqui atrás, ó, que é o clitóris, né? Então, o clitóris, que é essa parte aqui de cima, aqui a gente tem o clitóris, a gente tem a uretra e o canal vaginal. Clitóris e bexiga são vizinhos, né? Então, quando a bexiga enche, ela pressiona o clitóris. E aí isso dá a sensação de prazer na mulher, tá? Então, por isso que a gente não pode negligenciar as meninas que não conhecem aí o próprio corpo, né? Esse clitóris, ele não é só isso aqui. Aqui é a ponta do iceberg, que eu costumo falar, né? Ele é um órgão especificamente para o prazer feminino e olha o tamanho que ele é. Ele é grandão. Muito grande. Né? A gente vê realmente só a pontinha mesmo. Com várias terminações nervosas, né? Então, ele tem toda uma estrutura que está próximo da bexiga. Então, quando a bexiga está cheia, que pressiona esse clitóris por trás, né? Ele aumenta a sensibilidade. Por isso que acontece muito esse epigasmo. Né? Mas isso é saudável? Porque, assim, de repente, as mulheres, por se sentirem, seguram tanto e sentem esse prazer natural do corpo, isso é bom para o corpo, mas isso, afinal de contas, Sim. é ou não algo saudável? Segurar o xixi nunca é saudável, né? Nunca é saudável. Manter a bexiga cheia por muito tempo nunca é saudável, porque, lembrando, é como se fosse o lixinho do nosso corpo que você está guardando dentro de casa. Isso traz consequências. Então, bexiga cheia não é para ficar, tá? Então, se eu tinha vontade de fazer xixi, corre e vai ao banheiro. Nada de ficar, porque nós mulheres, Anaísa, a gente tem realmente o hábito de segurar muito o xixi. Eu, pessoalmente. Pela rotina do dia a dia também, até como ela disse, é muito mais fácil para os homens também fazerem xixi nos ambientes do que as mulheres em qualquer lugar. Mas essa questão também do epigasmo vem muito dessa questão proposital, porque a mulher quer sentir prazer, quer uma forma ali diferente. Mas você de casa está percebendo que tem um risco, qual é outra forma mais leve, mais natural, que vai deixar a mulher ali mais confortável na hora da relação e vai ter esse prazer? O primeiro de tudo é se sentir confortável com o próprio corpo, né? Quem nunca se sentiu incomodada com a barriguinha, o pneuzinho, acha que o peito tá caído, e nisso você bota na cabeça que você não é capaz de ter prazer naquele momento lá íntimo. Então, o primeiro é se sinta confortável na sua pele, né? Ah, eu preciso emagrecer, mas você não emagrece do dia pra noite. Ah, eu quero fazer, eu só vou me sentir atraído se eu tiver com bronze de fita. Eu não vou fazer ele do dia pra noite. Então, o primeiro de tudo que eu recomendo pra você é se conheça. Você já olhou sua florzinha no espelho? Já viu como ela é bonita? Já viu coisas que ela pode lhe trazer de bom? É através dela que nasce o seu filho, por exemplo, né? É através dela que você tem a relação sexual. Então, assim, a gente às vezes dissocia um pouco a nossa imagem do nosso prazer. Então, se sentir bem faz parte disso, né? E a segunda coisa é conversar sempre com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Independente de que lado você esteja aí. E mais conversar sobre isso é muito importante para você se sentir à vontade, se sentir bem, né? E a partir de então, porque tudo começa na cabeça da gente. Tudo começa aqui. Então, quando a gente se sente bem, tudo flui. E se tiver alguma queixa como essa que a gente falou, né? Tratar, ficar bem para poder ter qualidade de vida. Isso é muito importante, viu? A gente traz esse alerta, porque cuidar do nosso corpo, não só nesse mês de outubro que a gente traz essa prevenção em relação ao câncer de mama, mas todos os dias é importante estar atento aos sinais do seu corpo, porque o nosso corpo, ele dá sinais, ele pede aí uma ajuda para que você tenha uma qualidade de vida, ter uma relação, ter prazer, ter saúde, é muita qualidade de vida. Ticiane, muito obrigada, a gente quer agradecer e seja sempre muito bem-vinda para vir tirar as dúvidas do nosso público feminino, que está sempre aí mandando as dúvidas e esclarecimentos nas nossas redes sociais, porque o espaço é para isso, né? A gente tem que fazer esse serviço de utilidade pública, que é tirar as dúvidas dessa galera maravilhosa que faz o programa acontecer. Muito obrigada, volte sempre, esse foi o quadro Saúde em Dia.